nesse texto que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, escreveu assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Até que a palavra do Senhor, nós vamos fazer mais uma oração, pedindo que o nosso bondoso Deus nos fale. Senhor, a tua palavra foi lida, nós queremos ouvi-lo. Fale, Senhor, ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza de tal forma que, por meio da sua palavra, nós saímos daqui transformados e convictos de que a obra do Senhor continua a avançar, independente das adversidades e das circunstâncias que nós possamos enfrentar. Fale conosco, que o teu Santo Espírito nos direcione. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, infelizmente, nós vivemos num tempo em que nós temos a tendência de avaliar a nossa vida a partir da condição ao qual nós estamos enfrentando. Infelizmente, quando nós olhamos para momentos de dificuldade, de pressões, de circunstâncias contrárias que nos assombram, a tendência que nós temos é de pensar que o Senhor nosso Deus nos abandonou. E não são poucas as vezes que em cenários assim, nós começamos a clamar como se Deus tivesse nos esquecido. Mas infelizmente nós pensamos e aprendemos a pensar que Deus só age quando as circunstâncias são favoráveis. Mas quando nós olhamos para esse texto em que Paulo ele está expondo à igreja de Filipos, o que é que nós encontramos? Um homem preso, não porque havia pecado, um homem preso não porque havia se tornado criminoso e cometido um crime, um homem preso não porque era merecedor daquela pena, mas estava preso porque ele havia avançado e feito o evangelho avançar, pregando a verdade do Senhor, aonde Deus o havia levado. E é por essa razão que, contrariando a lógica que foi estabelecida nos nossos dias, nós veremos que mesmo em situações de dificuldade, nós ainda assim precisamos estar contentes no Senhor. Para que aqueles que me ouvem pela primeira vez saibam o que está acontecendo aqui, Paulo escreveu essa carta preso. E ele está agora orientando a igreja da cidade de Filipos, primeiro agradecendo aos irmãos pela oferta que eles o haviam mandado, e ao mesmo tempo orientando a igreja quanto a algumas situações relacionadas à sua vida. Então, o primeiro sermão, nós vimos que Paulo se apresenta os destinatários da carta, e em seguida ele então faz uma saudação apostólica, desejando que aqueles irmãos desfrutassem da graça e da paz do Senhor. Mas do verso 3 até o verso 11, um grande bloco, o apóstolo Paulo então, ele primeiro deu graças ao Senhor pela vida da igreja, apontando os motivos pelos quais ele o fazia, do verso 3 ao verso 8, e do verso número 9 ao verso número 11, o apóstolo Paulo, então, orou ao Senhor pela igreja. Mas agora Paulo, ele troca o foco. Agora Paulo não está mais falando com o Senhor e não está mais direcionando as qualidades e características da igreja. Mas agora Paulo começa a dar um relatório de como ele estava e do que estava acontecendo naquele contexto. E é por essa razão que nós vamos aprender nessa noite sobre o contentamento pelo avanço do Evangelho. Então esse será o tema da exposição nesta noite. E a primeira verdade que nós aprenderemos é que o Evangelho avança mesmo em meio às adversidades. Olhe para o verso 12 e veja o que Paulo diz aí. E Paulo começa assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos
de que as coisas que me têm acontecido antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: olha, meus irmãos, eu preciso informar para vocês uma coisa. E veja que Paulo aqui ele está usando um verbo que ele traz a ideia de uma intenção. Não é que Paulo simplesmente está contando uma informação, como às vezes a gente fala: olha, eu estou tudo bem, obrigado por perguntar. Paulo não está aqui simplesmente fazendo uma linguagem protocolar. Na verdade, esse verbo traz a ideia de alguém que está decidido, ao dar o relatório, dar ciência da sua situação para a pessoa. E é por isso que ele começa: olha, eu quero que vocês saibam, vocês precisam saber o que está acontecendo aqui. E veja que Paulo ele diz, ao usar o pronome pessoal aqui trazido por vós, que ele estava dizendo para os filipenses. E por que isso é importante, irmãos? Porque apesar de Paulo estar preso, Paulo não está olhando para o seu próprio umbigo reclamando do que está acontecendo. Na verdade, Paulo continuava com o seu olhar pastoral, olhando para a vida daquela igreja, para que ele pudesse dizer para a igreja: olha, calma, eu sei que vocês receberam várias notícias sobre o que tem acontecido aqui em Roma, mas agora vocês precisam entender o que é que está acontecendo, apesar de eu estar preso. Então Paulo está com o preso agora, não reclamando, não murmurando, mas agora olhando para a igreja. E pela primeira vez, Paulo chama esses membros da igreja de irmãos. Paulo agora lembra que tanto ele quanto aqueles membros daquela igreja, por conta da fé que eles tinham em Cristo Jesus, eles haviam sido eleitos e escolhidos para fazer parte de uma nova família. E essa família a qual eles faziam parte era a família de Deus. E por que isso é importante? Porque a palavra irmão, ela vai dar o tom do que Paulo vai dizer aqui. Paulo não está impessoalmente entregando um relatório, mas Paulo percebia que aqueles irmãos estavam verdadeiramente preocupados com a situação dele. E agora ele passa a informá-los, sabendo que aqueles irmãos, ao receberem essa notícia, orariam em favor dele, continuariam fazendo com que o evangelho entre eles avançasse, continuaria desfrutando da boa mão do Senhor, agindo sobre a vida deles. Mas veja que o que Paulo começa agora é apontar para o efeito paradoxal do que Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso. Paulo estava privado da sua liberdade. Paulo não podia mais sair para pregar o evangelho. E pode ser que alguém estivesse pensando assim: olha, se Paulo está preso, se ele está privado da sua liberdade, é provável que a palavra do Senhor esteja enfraquecendo. Como que o evangelho poderia florescer se um dos líderes da igreja, o responsável por aquela igreja de Filipos, estava preso? Mas Paulo diz: o que está acontecendo é ao contrário. Ao invés do fato de eu estar preso fazer com que o evangelho tenha sido prejudicado no seu avanço, o que está acontecendo é o extremo oposto. O evangelho está progredindo. E esse verbo que Paulo usa aqui, essa expressão, na verdade, que Paulo usa para progredindo, meus irmãos, é extremamente importante para este contexto. Porque o apóstolo Paulo usa uma palavra que ela é composta de duas outras palavrinhas gregas, que é a preposição à frente, então, ou seja, o evangelho estava avançando, mas a segunda palavrinha que é usada aqui, ela traz a ideia de cortar. Então, qual que é a ideia? Mesmo em meio às adversidades, Paulo preso, a igreja enfrentando dificuldades, ou seja, o Senhor poderia estar fazendo com que a igreja avançasse, mas em meio aos obstáculos, o Senhor fazia com que o evangelho progredisse. A ideia aqui é como se um exército e um território hostil estivesse caminhando por trilhas difíceis, mas mesmo esse território hostil não impediu que o exército avançasse. Então, qual que é a lógica de Paulo? As adversidades são difíceis, ele não está negando isso. Ele está impedido de caminhar, mas o evangelho não estava. As dificuldades dele não foram obstáculos para que o evangelho continuasse a avançar. E por isso é paradoxal.
Porque ao invés de Paulo estar fazendo com que o evangelho diminuísse a sua força, o evangelho continua avançando, mesmo diante de todas as adversidades. Isso não é algo passivo, mas é o Senhor agindo, como nós vimos nos sermões anteriores, fazendo com que a fé que ele fez com que fosse surgida dentro da igreja avançasse, mesmo em meio a todas as dificuldades e as adversidades que eles estivessem enfrentando. E é por isso que Paulo fala que esse evangelho, ele tem acontecido, esse avanço tem acontecido. Ou seja, não é uma expectativa. Não é que Paulo está dizendo assim, nossa, poxa vida, eu estou preso, mas como eu gostaria que o evangelho estivesse avançando? Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou numa situação de privação de liberdade, mas o evangelho continua a avançar, mesmo nas adversidades e nos problemas que a igreja enfrentava, mesmo nas dificuldades que o próprio apóstolo Paulo estava enfrentando, o evangelho não estava. E veja que agora o versículo 13, Paulo mostra um avanço notável do evangelho. E olha o que ele diz, de maneira que as minhas cadeias, Paulo diz, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Veja que agora Paulo começa a dizer, eu estou preso. Mas o que foi que aconteceu no momento em que eles me prenderam? Eles me calaram? Não. Eu estou preso, mas do meu lado tem um soldado que cuida de mim. E o que aconteceu? Eu preguei o evangelho para ele. De repente trocou o turno, um outro soldado veio ficar do meu lado. O que foi que aconteceu? Preguei o evangelho para ele também. Daqui a pouco veio uma outra autoridade próxima a mim. E Paulo foi fazendo com que aquela circunstância de cárcere fosse uma oportunidade. Não para que ele reclamasse, não para que ele praguejasse, não para que ele dissesse, Senhor, por que eu estou aqui? Eu estou pregando a verdade, olha onde eu vim parar. Ele aproveitou aquela circunstância, meus irmãos, para pregar a verdade. E é interessante que, quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei imaginando qual seria a probabilidade de Paulo pregar o evangelho a esses soldados de uma outra forma. Provavelmente eram pequenas, porque não estava no curso de Paulo ir para Roma para pregar o evangelho. Às vezes que ele foi a Roma foi porque ele foi carregado, ele foi preso, ele foi levado para ser julgado. Mas naquela circunstância de cárcere, ele aproveitou para fazer com que o evangelho fosse conhecido por todo o pretório. E pretório aqui, meus irmãos, vem da palavra latina praetorium, que era um lugar, era um quartel-general, ou era o lugar onde as autoridades romanas ficavam. E Paulo diz, seja por meio dos soldados, seja por qualquer outra autoridade que ali estivesse, ou até mesmo pessoas próximas ao imperador, o evangelho foi pregado. E Paulo diz, as minhas cadeias, o fato de eu estar preso, e Paulo diz, em Cristo, Paulo estava preso pela causa de Cristo, fez com que todas essas autoridades pudessem ouvir o evangelho. Mas Paulo não diz que só as autoridades ouviram. Ele termina o verso 3 dizendo, e todos os demais. Quem são esses demais? Provavelmente são as pessoas que trabalhavam ali no pretório. Sejam as pessoas que eram responsáveis pela limpeza, sejam os jardineiros, os cozinheiros, ou qualquer porteiro, ou qualquer outra pessoa que ali estava. Paulo foi pregando o evangelho, as pessoas foram ouvindo a verdade. E vá para mim, por favor, em Filipenses capítulo 4, verso número 21. Olha o que acontece aqui. Filipenses 4, verso 21 e verso número 22. Eu gostaria que nós lêssemos juntos o verso 22. Eu lerei o verso 21 e nós vamos ler juntos o verso 22. Olha o resultado desse trabalho de Paulo. Paulo diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Vamos juntos? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha o que aconteceu. Agora tem uma igreja que se reunia com pessoas que serviam a César. Perceba? Se Paulo estava preso na tentativa de fazer
com que o evangelho perdesse a sua força, falharam miseravelmente. Porque Paulo não reclamou, Paulo não praguejou, mas Paulo disse: se eu estou aqui, eu vou pregar. E Paulo pregava, o Senhor salvava, as pessoas do alto escalão se convertiam, as pessoas mais simples se convertiam, e o que aconteceu é que ali reunido estava agora uma igreja, que agora saúda essa igreja da cidade de Filipos. E agora Paulo mostra um segundo efeito da prisão dele. Olhe para o verso 14 do capítulo 1, e Paulo diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O problema, irmãos, não foi só que Paulo foi contaminado e contaminou pessoas. É que os irmãos começaram a ver o que Paulo estava sofrendo e foram encorajados. E veja que Paulo diz que não foi uma pequena parte da igreja, não. Foi a maior parte das pessoas que ficaram sabendo: Paulo está preso, Paulo está sofrendo, então nós precisamos fazer com que o evangelho anuncie, com que o evangelho avance para o reino, para que o reino de Cristo possa se expandir cada vez mais. Ao invés do sofrimento, da angústia, da dor de Paulo, fazer com que os irmãos parassem de pregar o evangelho, esses irmãos foram convencidos, a palavra é clara, eles estando convencidos, ou seja, eles foram persuadidos a pregar o evangelho. E a ideia é: o que Paulo pregava, ele vivia. E quando a igreja olhava para o que Paulo pregava e vivia, demonstrando que ele de fato era alguém que amava o evangelho mesmo diante de dificuldades, essa igreja foi convencida a também pregar. E agora não era mais só Paulo pregando, mas era Paulo e todos aqueles que ali estavam, que tomavam ciência da dificuldade de Paulo e pregavam o evangelho. E perceba, irmãos, o paradoxo aqui. As dificuldades não fizeram com que os irmãos parassem, mas eles pregavam com mais desassombro, que é a tradução aqui. Mas a palavra literal que é traduzida é afobos, que traz a ideia de sem medo. Eles pregavam, e se eles fossem presos, eles continuavam a pregar. Eles não estavam com medo de, ao pregar, ter que sofrer as consequências da verdade que eles pregavam. Mas eles pregavam contra tudo e contra todos, sabendo do que aquilo poderia acontecer. Mas eles pregavam. Quando Paulo falou para Timóteo, orientando Timóteo, Paulo falou para Timóteo: Timóteo, quando você estiver pastoreando a igreja, pregue a palavra. E o que pode acontecer não importa. Pregue a tempo, a fora de tempo, mas não importa. Pregue a verdade. Não deturpe a verdade. Anuncie a verdade de Deus que vai salvar pessoas, mesmo que isso faça com que outros que não amem ao Senhor abandonem. Esse foi o impacto do que a igreja viu na vida de Paulo. Ele pregava e vivia. Essa igreja foi convencida pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Mas o próprio Paulo diz: a minha prisão fez com que esses irmãos se encorajassem. Paulo está querendo nos fazer entender, irmãos, que o sofrimento não pode nos impedir de continuar a pregar, porque há muita gente que precisa ouvir. Se Deus quer nos levar para dentro de uma prisão, preguemos o evangelho ali. Se Deus nos leva para dentro de um hospital, eu me lembro que quando a Luísa nasceu, o primeiro mêsversário que nós fizemos da Luísa não foi como o da Beatriz. Em casa, com muita alegria, mas dentro de uma UTI, sem nenhuma expectativa de que a Luísa sairia de lá com vida. Depois dos primeiros 30 dias dela, ainda foram mais 18 dentro de uma UTI. Mas quando eu fui fazer o devocional com aquela pessoal da equipe do hospital de Goiânia, eu disse: vocês estão cuidando de todas as pessoas que estão aqui, e quem cuida de vocês? Deus cuida de vocês. Ouça o que eu tenho a dizer. As dificuldades na nossa vida, meus irmãos, não é feito para que a gente pare. Não é feito para que a gente lamente só. Não é feito para que a gente chore. As dificuldades da nossa vida são oportunidades para que nós
preguemos o evangelho. O que isso nos mostra aplicando isso às nossas vidas? Em primeiro lugar, abandone essa ideia da teologia da prosperidade, de que quando as coisas não estão do jeito que você pensa é porque Deus está falhando. Você precisa aprender a pensar como um cristão. Há momentos na nossa vida que nós vamos desfrutar da boa mão do Senhor estendida sobre nós. Há momentos que a providência do Senhor ficará tão evidente que nós glorificaremos a Deus por aquilo que temos visto. Mas há momentos que nós só enxergaremos a providência de Deus em lágrimas, chorando, porque a saúde já não é mais a mesma, porque nós não estamos como nós gostaríamos. Mas seja nos momentos de alegria, ou seja nos momentos de angústia, irmãos, uma coisa nós nunca podemos deixar de fazer, que é nos alegrarmos no Senhor e pregar o evangelho a quem estiver ao nosso lado. Seja aos nossos funcionários, se o Senhor nos deu uma empresa para gerir. Seja uma equipe médica quando nós estamos enfrentando uma situação difícil de saúde. Não importa. O que o Senhor espera que nós façamos é que nós preguemos a verdade. Que nós estejamos prontos a dizer para pessoas que talvez de outra forma nós não teríamos a oportunidade. Nós precisamos acabar com essa ideia de uma vez por todas. Se nós estamos sofrendo é porque o Senhor nos esqueceu. Mas em segundo lugar, nós precisamos sempre nos lembrar que tudo o que nós passamos não pode nos levar a temer. Meus irmãos, infelizmente, nós sabemos que há muitos pastores, e vou falar só dos pastores, que por medo de perder a igreja deixam de pegar a verdade. Que por medo de ser preso ou de ter as suas contas nas redes sociais bloqueadas, deixam de falar a verdade. Há muitos pastores que não têm a ousadia de dizer que pecado é pecado. Encontram um monte de nome bonito simplesmente para não fazer com que as pessoas deixem de segui-lo. Mas nós não podemos ser assim. Nem nós, nem eu, pastor, nem os meus presbíteros, nem vocês enquanto membros da igreja. Nós precisamos ter ousadia para pregar a verdade. Vamos perder amigos, percamos. Vamos ser demitidos do nosso trabalho, sejamos. Mas nós não podemos nos calar, porque enquanto nós estamos calados, as pessoas estão afundadas nos seus pecados e se destruindo. Enquanto nós não estamos pregando a verdade, as pessoas estão perdidas e sem esperança. E nós temos a mensagem, o Senhor deu a nós o privilégio e a responsabilidade de pregar. E nós precisamos pregar. Sem temor, sem medo. Porque como nós vimos no penúltimo sermão, quem faz a obra do Senhor avançar é o Senhor da igreja. Nós precisamos pregar. Nós precisamos falar que pecado é pecado, mas nós precisamos falar que Cristo é a esperança. Para que aqueles que estão perdidos possam ter a oportunidade de olhar para Cristo e ter a esperança nele. Por isso eu te pergunto, como você tem interpretado a sua vida? Como é que você tem lido as circunstâncias que você enfrenta? Você tem sido grato ao Senhor também pelas oportunidades de sofrimento que você tem vivido? Paulo não estava reclamando, Paulo não estava praguejando, Paulo não estava fazendo a leitura da vida dele por meio de situações que muitas vezes nos são impostas. Paulo estava com os seus olhos de que, mesmo preso, mesmo em uma situação de adversidade, o evangelho estava avançando. Essa é a primeira coisa que a gente percebe nesse sermão. Mas agora olhe para o verso número 15 e no verso número 17, ao verso 17. E agora Paulo fala de motivações diferentes na pregação do evangelho. Verso 15, Paulo começa assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Agora Paulo, meus irmãos, passa a falar da motivação no coração de algumas pessoas que pregavam o evangelho. E veja que Paulo estabelece um contraste. Ele vai agora comparar dois grupos de pessoas. E é importante destacar aqui que Paulo está falando da pregação do evangelho.
Paulo não está falando do conteúdo da mensagem. Paulo não está falando que nós devemos tolerar pessoas que mentem, pessoas que distorcem a verdade. Paulo não está falando que nós temos que tolerar pessoas que adulteram a verdade de Deus para pregar um outro evangelho mais atrativo ao pecador. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de pessoas que proclamam a Cristo, ou seja, o conteúdo da mensagem é o mesmo. Mas ele está falando de pessoas que o fazem com uma falsa motivação, e ele está falando de pessoas que o fazem com uma verdadeira motivação. Não se perca na mensagem. Paulo não está aprovando conteúdos que não estão de acordo com a verdade de Deus. Paulo não está falando isso. O que Paulo está falando é que mesmo entre aqueles que pregam uma verdadeira teologia, que mesmo entre aqueles que pregam a verdade de Deus, existem pessoas que são motivadas por coisas diferentes. Então agora Paulo começa falando sobre homens que proclamam a Cristo, primeiro, por inveja. A palavra inveja que Paulo usa aqui, meus irmãos, traz a ideia de alguém que está ressentido pelo bem do outro. E a ideia é, haviam pessoas ali que estavam vendo o evangelho avançar por meio da pregação de Paulo e que começaram a sentir inveja disso. Eles vendo o evangelho avançar, eles começaram agora a sentir vontade de fazer também com que o evangelho avançasse. Não porque eles estavam preocupados com o avanço do evangelho, mas porque eles invejavam o avanço do ministério de Paulo. Não porque eles estavam olhando e falavam, olha o que Paulo está fazendo. Paulo prega o evangelho de verdade, vamos nos unir a ele na pregação da verdade. Porque se nós pregarmos a verdade como Paulo tem pregado, então o Senhor vai fazer com que a obra avance também. Não. Eles estavam olhando para a vida de Paulo e falando assim, olha, por que lá na igreja que Paulo está pastoreando e está plantando, a coisa está acontecendo, e aqui na minha igreja não acontece? Por que lá o Senhor tem salvado pessoas e aqui o Senhor não está salvando? O sentimento desses homens é isso. Tanto que, além da inveja, Paulo diz que eles eram motivados por porfia. A palavra porfia traz a ideia de um espírito competitivo, um espírito de divisão. Não é simplesmente que eles estavam em discordância com Paulo, mas eles começaram a competir. Olha, se Paulo está fazendo isso, eu vou fazer também, porque eu quero que a minha igreja cresça como a de Paulo. E eles começavam a comparar. Olha, será que eu tive? Vamos ver lá, se fosse nos nossos dias. Abre lá as fotos da igreja que Paulo pastoreia e vamos comparar. Vamos ver se lá na nossa igreja nós temos a mesma quantidade que Paulo tem lá. O que está acontecendo aqui, o que Paulo está denunciando, é isso. Eles não estavam pregando o evangelho de forma legítima. Eles não estavam preocupados com o avanço do reino de Deus. Eles estavam com inveja. Provavelmente algum deles começou até a roubar os membros de uma igreja e da outra, porque a ideia de rivalidade é isso, de rixa é isso, de divisão é isso, de contenda é isso. Haviam essas pessoas pregando o evangelho ali. Mas agora Paulo fala que havia alguns também que por boa vontade o Cristo proclamava. E veja que aqui as nossas traduções não repetem essa frase. Mas ela é importante porque na construção do grego, o que Paulo está querendo dizer é a mensagem pregada por um e por outro é a mesma. Uns estavam fazendo isso porque eles estavam com inveja de Paulo, mas esse outro grupo de pessoas pregavam o evangelho de verdade. A preocupação deles era fazer com que pessoas que estavam perdidas fossem alcançadas pelo Senhor. A motivação desses homens era fazer com que pessoas que estavam afundadas em seus pecados pudessem olhar para a verdade de Deus e desfrutar da boa mão do Senhor sobre a vida deles. E veja que a palavra usada por Paulo aqui é proclamo, que traz a ideia de alguém que foi comissionado para publicamente anunciar a mensagem do Evangelho.
E agora no verso 16 e no verso 17, Paulo vai aprofundar isso. Então agora Paulo vai continuar descrevendo estes que pregam de boa vontade, esses que estão pregando de fato preocupado com uma boa disposição no coração, de fato preocupado em ver a obra do Senhor avançar. Agora Paulo está falando dessas pessoas e diz que esses que assim o agem, o fazem motivados por amor. Lembre-se, meus irmãos, a oração de Paulo pela igreja de Filipos foi para que o amor transbordasse. E aqui Paulo está dizendo, alguns estão transbordando esse amor. Tanto que eles estão pregando, eles estão anunciando o evangelho, eles estão fazendo com que a mensagem do Senhor seja pregada, não porque eles têm qualquer outro interesse, senão o próprio avanço do reino de Deus. Paulo está dizendo, qual é a motivação desses irmãos que estão pregando de boa vontade? É fazer com que o evangelho avance, é levar a esperança aos perdidos, é fazer com que a igreja crescesse e se espalhasse por todo aquele lugar. E agora Paulo fala que esses que assim estão fazendo, por que é que eles fazem? Paulo diz, porque eles sabem que Deus o havia comissionado para que ele defendesse o evangelho. Eles sabiam que Paulo estava preso, porque ele havia defendido a verdade de Deus. Lembre-se que quando Paulo está dando ações de graças, lá no verso número 7 do capítulo 1, Paulo fala que ele louvava a Deus porque esses irmãos estavam unidos com eles na defesa do evangelho. E aqui agora Paulo está lembrando que eles pregavam de boa vontade justamente porque eles haviam entendido que esse era o ministério de Paulo. Há pessoas, meus irmãos, que foram colocados para fazer com que o evangelho avance. Mas há pessoas que Deus levantou na história para que ele dedique a sua vida para defender a fé em contextos inóspitos a ela. E aquele que está pregando a verdade precisa estar pronto para sofrer as perseguições, precisa estar pronto para ser mal interpretado, precisa estar pronto para sofrer as consequências de defender a verdade. E Paulo estava sofrendo as consequências disso. E esses irmãos continuavam a pregar porque eles haviam entendido. Deus o havia levado diante do pretório para que ele defendesse a fé dele. É interessante que quando Paulo está relatando uma vez que ele está diante de um imperador em Roma, e ele começa a pregar o evangelho, e o imperador olha para ele e diz assim, daqui a um pouco, Paulo, eu vou me converter a esse Deus. Porque Paulo não estava ali para dizer, olha, eu sou isso, ele me chamou para isso, ele me comissionou para isso. Paulo estava ali para defender o evangelho. Outro exemplo claro que nós temos disso é de Estevão. Quando Estevão está sendo interrogado pelo Sinédrio, por falsas testemunhas que o acusaram, ele não começa a se defender e dizer, olha, eu sou um bom crente, olha, eu sou um bom cidadão, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles estavam perseguindo ele por conta da verdade. E ele está agora diante do Sinédrio que o condenou à morte, e Estevão está pregando a verdade, defendendo a verdade. Custou a vida dele, mas não custou a eternidade. Interessante, né? No caso de Paulo, custou a liberdade, mas não custou a fé. Perceba? Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que a gente vai precisar escolher quem é que a gente quer agradar. Tiago diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Há momentos que você vai ter que olhar para determinadas companhias e dizer assim, olha, não dá mais para a gente continuar caminhando junto. Não dá. Há momentos que você vai ter que olhar talvez para o trabalho que você tem e dizer, olha, eu não posso como cristão continuar exercendo esse tipo de trabalho, eu vou ter que procurar um outro lugar para sustentar minha casa. Mas isso não pode custar a sua fé. Nada pode custar a sua fé. A pregação da verdade custou a liberdade de Paulo, mas não custou a convicção que ele tinha no Cristo que o havia
transformado. Queridos, se atentem a isso. Nós sabemos dos diversos ambientes que o Senhor nos coloca. E muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias que nós seremos tentados a afrouxarmos as rédeas. Todo mundo faz, porque eu vou ser o diferente. É comum que as pessoas ajam assim, por que eu não vou agir? Porque você foi separado pelo Senhor. Lembre-se do primeiro sermão. A sua identidade está em Cristo, não está no que você tem com as suas próprias mãos. Não está no que o seu dinheiro pode te dar. E é por isso que mais precioso do que qualquer outra coisa na sua vida tem que ser o compromisso que você um dia jurou diante do Senhor que teria. E se isso te custar amizade, o que quer que seja, perca tudo. Mas não perca a sua fé. Custe tudo o que custar, mas nunca perca a esperança no Senhor. Paulo está mostrando, esses aqui estão pregando de verdade, porque eles entenderam. Eu estou no cárcere por conta de Cristo, estou aqui defendendo a Cristo, o resultado é que pessoas estão ouvindo, estão sendo salvas, e estes então foram motivados e estão pregando. Mas olha aqui no verso 17, Paulo agora volta a falar desses homens motivados por inveja e motivados por esse outro sentimento que é o sentimento de porfia, de rivalidade, esse sentimento de tentar competir com o que Paulo estava, o que Deus estava fazendo por meio de Paulo. E no verso 17, Paulo volta a dizer, diz assim, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Paulo volta para o ponto. Eu estou pregando, outros estão pregando de verdade, mas eles, e veja a ênfase, irmãos, eles pregam o quê? O que eles pregam? Cristo. O que eles pregam? Cristo. O que eles pregam? Cristo. Eles não estavam pregando uma falsa teologia. Isso precisa ficar claro para vocês. Lembre-se que Paulo disse que o amor que precisa crescer é um amor com pleno conhecimento e percepção. Não é um amor a qualquer custo, como nós ouvimos na semana passada. O verdadeiro crescimento vem quando Cristo é anunciado, quando o centro do culto é Cristo, quando a motivação para a adoração é Cristo. Quando Cristo não é pregado, nós não estamos diante de uma verdadeira igreja. Lembre-se de uma das nossas marcas é a pregação da verdade. E Paulo está dizendo, eles pregam por uma ambição egoísta. O que é que Paulo está dizendo? Esses homens estão pregando simplesmente em busca dos seus próprios interesses. E a palavra aqui usada no grego é mais forte do que a primeira, de rivalidade, de porfia. Aqueles estão, é como se Paulo falasse assim, essas pessoas pregam em busca da autopromoção, em busca da vantagem pessoal que elas podem alcançar por conta disso. Eles pregam pela autopromoção. Queridos, eu preciso fazer um parêntese aqui, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sofrido por isso. Homens que não se comprometem com a nossa teologia, homens que não se submetem às nossas recomendações dos nossos documentos confessionais, homens que não sujeitam às autoridades dos concílios superiores, mas que não saem da IPB porque usufruem dos benefícios que a IPB tem para dar. São homens que às vezes até pregam a Cristo, mas não estão fazendo isso com uma verdadeira motivação. É o que Paulo está denunciando aqui. E às vezes, irmãos, nós somos tentados a começar a olhar para outras igrejas que talvez avançam mais rápido, para outras igrejas que talvez têm mais coisas do que a gente tem. Só que nem sempre a gente está disposto a olhar para o preço que está sendo pago. Será que isso que está acontecendo no terreno do vizinho é verdade e Cristo está sendo anunciado ali? Ou será que é só uma reunião de lobos? Ou será que é só um ajuntamento de pessoas que nem sabem o porquê ali estão? Paulo não está banalizando a teologia. Paulo está afirmando a teologia
combatendo uma motivação voltada para o próprio umbigo. Uma motivação que simplesmente pensa nos seus próprios objetivos. Porque às vezes a gente pensa, poxa, se essa pessoa não quer ser presbiteriana, não concorda com os nossos documentos, por que não saem? Porque usufruem dos benefícios que a IPB dá. E Paulo está combatendo isso. Paulo está dizendo, essas pessoas estão fazendo por discórdia. Estão fazendo olhando para os seus próprios umbigos. Estão fazendo com que a mensagem do evangelho seja verdadeira, mas com uma motivação falsa. E veja que Paulo agora vai dizer isso abertamente. E ele diz, esses que estão agindo assim, a nossa tradução traduziu por insinceramente, mas a palavra literal é não puro. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, essas pessoas que estão fazendo isso não estão sendo sinceras. E a Escritura já nos garantiu de que aqueles que pagam de engano não permanecerão na congregação dos justos. É por isso que, infelizmente, irmãos, a gente ouve escândalos envolvendo pastores. É uma tristeza. A gente lamenta por isso. Mas, às vezes, quando essas coisas acontecem, é que o Senhor está colocando para fora aquilo que durante muito tempo foi escondido dentro do próprio coração. E sabe o que é o triste? Vá comigo para 1 Timóteo, quando Paulo está orientando a igreja sobre isso. 1 Timóteo, capítulo número 5. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 24. 1 Timóteo, capítulo 5, verso número 24. Eu gostaria que você lesse comigo. Olha o que o texto diz, vamos juntos? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Paulo está dizendo, há alguns homens que a gente olha para ele e diz assim, esse daí não tem vocação. Esse daí Deus não chamou para o sagrado ministério. Algumas avaliações que a gente faz em conselho e enquanto presbitério, que isso fica muito claro para a gente. É rápido para dizer, olha, essa pessoa não deve exercer o cargo, o ofício, seja de um presbítero, de um diácono ou de um pastor. Mas há outros que enganam bem, infelizmente. Apesar de todo o nosso zelo que nós temos enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda assim há pessoas mal preparadas. Ainda assim, há pessoas que não têm vocação e que ainda assim são ordenadas ao sagrado ministério, ao custo da igreja. Paulo está dizendo isso aqui, meus irmãos. Isso não é uma coisa só da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é uma coisa da igreja de todos os tempos. Pessoas que escondem as suas verdadeiras intenções para que elas possam usufruir dos benefícios que o sagrado ministério pode ter. Mas Paulo termina dizendo no verso 17, volte comigo para Filipenses 1, verso 17, e Paulo termina dizendo que essas pessoas, quando faziam assim, o que eles pensavam? Eles pensavam que estava aumentando o sofrimento de Paulo. É como se na cabeça desses homens eles fizessem assim, vamos competir com Paulo. Vamos começar a fazer com que Paulo, que está sofrendo, ao ver o avanço das nossas igrejas, também comece a sofrer. Vamos fazer com que Paulo comece a se questionar e aquilo que já é difícil para ele fique ainda mais difícil. Veja, irmãos, a motivação deles. Paulo está preso, pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Essas pessoas tinham que estar pregando o evangelho e deixando Paulo. Mas não. Eles só queriam competir com Paulo. Eles só queriam fazer com que Paulo sofresse ainda mais. E, infelizmente, irmãos, isso continua sendo uma realidade atual. Por isso que, quando a gente ouve esse segundo ponto desse sermão, nós somos confrontados com algumas verdades. E a primeira dessas verdades que o Senhor nos confronta é: qual é a motivação do seu coração? Infelizmente, meus irmãos, às vezes a gente se envolve na igreja porque a gente quer ser reconhecido.
Às vezes a gente se envolve na igreja porque a gente quer ser elogiado. Às vezes a gente se entrega aos trabalhos do Senhor porque a gente quer crescer. E muitas vezes, não são poucas as vezes, que a gente começa a perceber dentro da nossa própria igreja competição entre as pessoas. Quem canta mais, quem dizima mais, quem serve mais. E o objetivo disso não é a glória do Senhor. Nós precisamos hoje, meus irmãos, fazer uma análise do nosso coração nesta noite. O que tem te levado a servir o Senhor? Será que você está aqui simplesmente porque você tem uma dificuldade momentânea e você precisa resolver? Será que você está simplesmente interessado em mostrar para alguém que você está aqui? Se essa tem sido a sua motivação, peça ao Senhor que transforme ela nessa noite. Eu não quero que você deixe de fazer. Faça e continue a fazer e faça de forma mais abundante. Mas permita que o Senhor sonde o seu coração, como o salmista disse. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa ruim. Se a tua motivação está errada nessa noite, peça ao Senhor para que te transforme. Mas se você tem feito pela motivação correta, meus irmãos, continue. Que ao olhar para o sofrimento da igreja, pelo sofrimento das pessoas que você conhece, e que apesar de diversos motivos poderem estar reclamando, chorando e lamentando, continuam a pregar, que isso te motive, que isso seja a chama dentro do seu coração, para que você pregue a Cristo, para que você anuncie a Cristo, para que você faça com que a obra de Cristo continue avançando. Mas não faça da igreja um lugar de competição dos seus dons. Não faça um lugar para você exibir os talentos que o Senhor te deu. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque se você passar a ser motivado pelo aplauso, se você passar a ser motivado por outra coisa senão a glória do Senhor, o seu trabalho no Senhor será movido, será moldado por aquilo que as pessoas querem ouvir. E nesse meu tempo de ministério eu já tenho aprendido que as pessoas querem ouvir tudo, menos a verdade. Se a sua motivação não for verdadeira, não for honesta, você pode se perder no seu trabalho. Por isso, pregue a verdade, mas olhe para as diferentes motivações e faça as coisas com a motivação verdadeira. E Paulo termina essa exposição no versículo número 18. E olha o que o texto diz. Todavia, Paulo é enfático. Vamos juntos? Que importa? Vamos juntos? Que importa? Então Paulo está dizendo, tem pessoas pregando a verdade de Cristo com a motivação certa. Tem pessoas pregando a verdade de Cristo com a motivação errada. E coitado, eles estão pensando que eles estão de alguma forma me fazendo sofrer. E Paulo diz, que importa a motivação? Veja, Paulo não está banalizando isso, irmãos. Mas o que Paulo quer que a gente percebe é que a preocupação com dele, não está naquilo que os olhos não podem ver. No meu discipulado eu sempre digo, como eu gostaria de ter naquela porta um detector de verdadeiros e falsos crentes. Como isso reduziria o meu tempo de trabalho. Porque aqueles que a luz piscasse vermelha, a gente não deixava entrar e falaria, olha, vá gastar sua vida no pecado, porque para você não tem esperança. Mas nós não temos isso. Há pessoas que vão entrar, às vezes vão servir com seus dons, e pode ser que terminem a sua vida condenados ao inferno por nunca terem sido transformados de verdade. Mas como Paulo não consegue olhar para os corações, inclusive, irmãos, nosso código de disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele legisla sobre isso, dizendo que há uma esfera que transcende a autoridade do conselho sobre ela, que é a esfera do foro íntimo.
Nós não temos como julgar a intenção do coração de uma pessoa. Mas agora, Paulo volta para aquilo que ele tinha condições de julgar. E o que é que Paulo estava julgando? A pregação da verdade. A pregação da verdade era verdadeira? Então Paulo diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por contexto ou quer por verdade, Paulo diz, eu me alegro. Perceba? Paulo está dizendo, se o conteúdo, ou seja, aquilo que ele podia ouvir, aquilo que ele podia perceber pelos sentidos, estava verdadeiro, ou seja, se ao olhar para a vida das pessoas, ainda que por meio de uma máscara, elas demonstravam que eram verdadeiros cristãos, Paulo diz, eu estou feliz. Por que Paulo estava feliz, irmãos? Porque Cristo estava sendo pregado. Perceba? Como que Deus usa, às vezes, até pessoas com motivações erradas. E mesmo com as motivações erradas, o evangelho avançava. E os olhos de Paulo, a gratidão de Paulo, a alegria de Paulo estava, porque Cristo estava sendo anunciado. Seja por pretexto. E a palavra aqui por pretexto traz a ideia de uma aparência para esconder a verdadeira intenção. Seja por uma motivação falsa, escondida no que ele fazia, ou seja por aquilo que de fato estava acontecendo, Paulo diz, o evangelho está sendo pregado. E é isso que fazia com que Paulo estivesse feliz. Mas Paulo também fala de aqueles que pregavam em verdade. E a ideia de verdade aqui, meus irmãos, é a palavra grega aletheia. E a palavra grega aletheia, ela é composta de duas palavrinhas. Primeiro, negação, que é o prefixo de a, que é a ausência. E a segunda palavra é de ocultação. Então Paulo está dizendo, existiam aqueles que usavam o pretexto para os seus próprios objetivos. Mas Paulo diz, existiam alguns que estavam pregando de verdade. E esses que pregavam de verdade estavam fazendo com que a mensagem do Senhor avançasse. E por isso ele conclui dizendo, isto me alegra. Perceba que Paulo aqui, ele usa uma expressão que vem do campo semântico de graça, ou seja, a alegria de Paulo não era circunstancial, a alegria de Paulo era motivada pela satisfação que somente a obra de Cristo podia dar. Perceba, meus irmãos, Paulo estava alegre, apesar da circunstância. Paulo estava alegre porque o que o tornava alegre era a pregação da verdade. Mesmo sabendo que alguns estavam fazendo isso de forma fraudulenta. Mas o importante é que Cristo e a mensagem pregada era verdadeira. O que isso nos aponta e o que nós aprendemos nesse último ponto? Meus irmãos, Paulo não está negligenciando a falsa motivação. Paulo não está dizendo que a motivação é algo sem serventia. Na verdade, quando o Senhor Jesus denuncia ao povo de Israel, ele o faz porque as pessoas faziam o que era certo, mas não estavam com o coração alinhado para isso. Nós precisamos entender isso. Eu preciso fazer o que é certo, mas pela motivação certa. E sabe o que é mais interessante na análise que Paulo faz aqui? É que ele não se coloca no centro do que ele estava fazendo e da avaliação que ele fazia. A alegria dele era motivada pela verdade que estava sendo anunciada. Queridos, o bom pastor, o verdadeiro pastor, não é aquele que satisfaz a sua lista de exigências. A verdadeira igreja não é aquela onde você é melhor servido. A verdadeira igreja, o verdadeiro pastor é aquele que está comprometido com a verdade do evangelho. E o que Paulo está fazendo aqui é, por que ele se alegrava?
Porque aqueles homens pregavam a Cristo. Qual era a régua de Paulo? A mensagem do Evangelho. Não era a situação que ele estava. Você não deve se fazer como a regra para avaliar a verdade e o erro. A regra que Deus deu para isso é a palavra dele. Por isso, se a palavra está sendo pregada, e você sabe que há pessoas que têm pregado e não têm a motivação sincera, mas o que ele prega é verdade, ore para que o Senhor dê a ele a motivação correta. Mas se alegre porque a motivação errada, mas a verdade pregada tem feito com que pessoas sejam salvas. Nós precisamos entender que nós não estamos numa competição com outras igrejas para saber quem cresce mais, quem cresce menos, quem avança mais, quem avança menos. Porque nos textos em que nós lemos aqui, o livro de Atos diz claramente que quem acrescia a igreja, as pessoas que iam sendo salvas, era quem? Deus. A obra de transformar corações não é minha, não é tua, é do Senhor. Por isso que qual deve ser a nossa preocupação? O que prega é verdadeiro? Nós vamos orar para que o Senhor transforme, se a motivação não for verdadeira, para que essa motivação seja verdadeira. Mas nós vamos continuar nos alegramos porque o reino do Senhor tem avançado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a tirar os olhos do nosso próprio umbigo, a tirarmos os nossos olhos das nossas próprias circunstâncias para olharmos por uma perspectiva maior. Nem sempre o sofrimento é consequência de alguém abandonado pelo Senhor. Na verdade, pode ser o oposto. Pode ser que essa pessoa está sofrendo porque ela ama mais o Senhor do que a sua própria vida. Está pregando a verdade, defendendo a verdade, vivendo pela verdade, e isso lhes trouxe alguns inimigos. O que esse texto nos confronta? Em primeiro lugar, cuide da forma que você interpreta a circunstância da sua vida. Seja na angústia, seja na alegria, seja na adversidade ou em qualquer outra circunstância. Glorifique ao Senhor e aproveite as oportunidades que Ele te dá para pregar a verdade. Em segundo lugar, Deus não apenas está preocupado com o que você faz, mas com o seu coração. Entenda isso. Nós não nos impressionamos com a quantidade de pessoas que Deus tem trazido a esta igreja. E nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês, porque isso é uma obra do Senhor, não é nossa. Mas não faça a vinda de vocês aqui ser em vão. Sonde o seu coração e veja o que te trouxe aqui nessa noite. Não foi Cristo? Não deixe de vir. Mas semana que vem, volte pela motivação correta. Peça para que o Senhor transforme isso na sua vida. Peça para que o Senhor te faça vir à igreja, porque aqui a verdade é pregada. Porque aqui você ouve o Senhor falando com você quando a Bíblia é pregada. Terceiro, lembre-se, o critério da sua alegria não pode ser a circunstância, mas Cristo. Se você entender isso, você poderá fazer um exame profundo da sua vida e, sondando o seu coração, pedir para que o Senhor te dê graça, para que você possa continuar fazendo o que você tem feito, mas pela motivação correta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude assim a fazermos para a glória dele. Vamos colocar em pé para nós orarmos ao Senhor em gratidão àquilo que o Senhor tem feito por nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que o desejável é que nós sempre hajamos pela motivação verdadeira. Mas, infelizmente, nós sabemos que há muita gente que tem pregado a Cristo, vivido ou se esforçado para viver em Cristo, não com uma motivação santa. Mas eu gostaria de pedir ao Senhor, ao Deus, humildemente, que o Senhor transforme essas motivações. Como o apóstolo Paulo orou, Senhor, que o Senhor faça com que o amor transborde. Não o amor pelos bens,
não o amor pelo status, não o amor pelo reconhecimento, não o amor, ó Deus, por likes ou por qualquer outra coisa, mas o amor pelo Senhor. Senhor, nos faça entender que às vezes as lágrimas nos ensinam mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a agradecermos ao Senhor pelas lágrimas, pelo sofrimento, para que nós possamos ver o reino do Senhor avançando, apesar de nós. As circunstâncias de Paulo eram difíceis e as nossas às vezes também o são, mas isso não pode impedir que o Evangelho avance. Que o Senhor nos transforme, ó Deus, e que cada vez mais o Senhor use as nossas motivações para que elas sejam feitas para a glória do Teu nome. Transforme as nossas vidas. Faça com que os nossos corações estejam escancarados diante do Senhor, para que nós possamos ver o reino do Senhor avançando e nós continuemos a nos alegrarmos pelo avanço dele. Essa oração que em Cristo nós fazemos. Amém.